Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, amados irmãos, bom dia, irmãs, ouvintes da Rádio Catedral. Celebramos hoje a festa da exaltação da Santa Cruz. Dedico o programa de hoje a meu pároco, Monsenhor Manuel, ao Padre Luiz Carlos e em memória ao Monsenhor José Roberto de Velar. Os três celebram o seu aniversário de ordenação. Monsenhor Manuel, meu pároco, um grande abraço, e o Padre Luiz Carlos também. Caçadores da Bíblia Perdida. Irmãos e irmãs, vamos meditar sobre a festa de hoje. Exaltação da Santa Cruz, um símbolo muitas vezes incompreendido. A cruz é o símbolo com o qual os cristãos manifestam a sua fé. Ainda por 3 séculos, eles viveram intencionalmente sem ele. Eles se reconheciam em outros símbolos: a âncora, o peixe, os pães, a pomba, o pelicano, o romã, o pavão e tantos símbolos cristãos antigos que ainda hoje são usados na arquitetura, na pintura paleocristã. Mas eles eram relutantes em representar a cruz, porque a cruz recordava a morte infame do seu mestre, o nosso mestre, o Senhor Jesus. Morte reservada para os escravos e ladrões, e que foi uma das razões pelas quais os cristãos eram ridicularizados pelos pagãos. O polemista Celso, que conhecia muito bem os contos mitológicos em que os deuses pagãos apareciam sempre resplandecentes e cobertos de fulgores, escrevia pelo ano 180 d.C. sobre os cristãos: se o Espírito de Deus se encarnasse em um homem, seria necessário que ele se destacasse entre todos, ao menos em grandeza, em beleza, em força, majestade e eloquência. Mas em vez disso, Jesus não tinha nada mais do que os outros. Um vagabundo errante, foi visto desorientado, peregrino, percorrendo o país, os judeus, entre os publicanos e pescadores de má reputação. Escreve ele ainda: sabemos como terminou, conhecemos a deserção dos seus que o abandonaram, a condenação, os ultrajes, os insultos, os suplícios, os sofrimentos de sua tortura e o grito que exclamou do alto do patíbulo, expirando, entregando o seu espírito. Ainda mais, amados irmãos, é célebre o grafite encontrado na escola palatina, onde eram educados os pagãos destinados a servir à corte do imperador. Esse grafite, essa pintura, remonta ao ano mais ou menos 200 depois de Cristo. É uma pintura que retrata um jovem venerando um homem crucificado com a cabeça de um jumento, cuja inscrição afirma: Alexâmenos adora o seu Deus. Uma caricatura, uma jocosa, uma chacota óbvia que faz chacota do culto cristão, provavelmente feita por um escravo que tendia a zombar de um colega que havia se convertido à nova fé. Mas São Paulo já havia escrito aos cristãos de Corinto: nos autem oportem venerare crutim Domini nostri Jesu Christi. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 3. Mas os cristãos estavam relutantes em traduzir essa verdade em um símbolo de fé.
A data precisa que assinala a transição, a passagem em que finalmente a cruz passou a ser objeto de culto, foi no ano 335 depois de Cristo. Finalmente é 14 de setembro, o dia em que multidões de peregrinos reuniram-se de todas as partes do mundo então conhecido na cidade santa de Jerusalém, quando foi celebrada a festa da dedicação, da consagração da Basílica que o imperador Constantino, a pedido de sua mãe Santa Helena, mandou construir sobre o Santo Sepulcro, o Calvário. Sob a rocha do Calvário, o imperador mandara construir uma maravilhosa cruz de joias para marcar o lugar do sacrifício de Cristo. A partir desse dia, então, a cruz se tornou um símbolo cristão por excelência. Em toda parte começou-se a fabricar cruz com metais preciosos, cravejadas com pérolas. Ela começou a aparecer em todos os lugares, em igrejas, nos estandartes, nos tribunais, nos elmos dos príncipes e até mesmo nas moedas. E foi assim que nos estandartes reais, nos lugares mais importantes e ao longo dos séculos, infelizmente, de um emblema de amor e sinal de repúdio de toda a violência, a cruz, pouco a pouco, foi se convertendo muitas vezes num estandarte que impunha pela força os direitos políticos de Deus e muitas vezes acabou sendo reduzida a um amuleto, colares e gestos supersticiosos, como hoje, que muita gente usa como sinal de superstição, nem sabendo o que significa verdadeiramente o sinal da cruz. A festa de hoje, tão festejada no Oriente Cristão, quando tantas pessoas acendem fogueiras nas montanhas, em que há jejuns para o dia de hoje no Oriente, quer chamar a atenção para o verdadeiro significado da cruz. Há 17 séculos, as comunidades cristãs veneram este grande símbolo, mas não idolatram, ciente de que para fazer uma sociedade cristã não é suficiente ostentar crucifixo, mas ter o Cristo fixo no coração, viver a vida como cristãos crucificados e, se necessário, perseguidos por se recusarem a idolatrar o dinheiro e o poder, tornando-se construtores de paz. Se necessário, interiorizar a mensagem, for necessário encontrar um cristão, poder ver nele o Cristo disposto a dar a própria vida. Amados irmãos, a festa de hoje, intitulada Exaltação da Santa Cruz, que pode levar as pessoas a pensar que a cruz fosse adorada, nos recorda que não há nada de belo na cruz, nada que exalte a dor. O que exaltamos é o testemunho de amor que daquela cruz Jesus nos deu. Jesus não amou a cruz e, se dependesse dele, teria ficado feliz sem ela. Mas a certa altura a cruz mostrou-se necessária para manifestar a seriedade de suas intenções, a verdade de sua pregação. Desde então a cruz tornou-se um símbolo de doação absoluta de si mesmo, de Jesus, que fez ao se oferecer em sofrimento necessário. Mudando radicalmente o seu significado, a cruz se nos tornou a forma dramática que Deus encontrou para mostrar o seu amor por nós. Tomar a cruz significa assumir a mesma atitude de dom por parte do discípulo que, imitando Cristo no seu amor e não na sua dor. Regressamos de uma improvisada retórica dolorosa que exaltava a cruz sem compreender o seu limite, o seu sentido profundo, como se Deus gostasse de nos fazer sofrer. A cruz, que nunca é enviada por Deus, mas brota da vida, é uma oportunidade para trazer à tona o que há de melhor em nós: a solidariedade,
a renúncia pelo outro, o amor. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Mais uma vez, deixo meu abraço ao meu pároco, o Monsenhor Manuel, ao Padre Luiz Carlos, que aniversariam hoje 48 anos de sacerdote, e nossa oração para o Monsenhor José Roberto Develar, da mesma turma que hoje no céu celebra o seu sacerdócio. E até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com o Padre Jorjão, Deus é 10.